Um país cuja geografia é provavelmente a pior do mundo, nem tem muitas montanhas para o proteger, nem tem uma boa costa e nem esse país tem quaisquer recursos naturais especiais. Durante séculos, esse país está rodeado de inimigos que repetidamente atacar e destruí-lo. Um país que é extremamente pobre e fraco, apesar de estar na Europa, mas depois acontece algo que o mesmo país se torna o país mais poderoso da Europa, a sua economia começa a crescer tão rapidamente que os economistas começam a prever que em 2030 ultrapassará o Reino Unido e se tornar a quinta maior economia do mundo. O seu próprio povo que migrou para outros países começa a voltar e não só, mas os militares deste país também se tornam tão poderosos que a América começa a confiar nele, deixando o resto da Europa. As grandes empresas tecnológicas do mundo, como a Google, o Facebook, a Intel e a Amazon, começam a estabelecer aí as suas operações, investindo milhões de dólares. Isto não é ficção. Esta é a história da Polônia, a próxima superpotência da Europa, que em apenas 30 anos mudamos as nossas circunstâncias e o nosso destino. Mas só existe uma ameaça a este progresso da Polônia, e essa ameaça não vem de inimigos externos, mas de dentro da própria Polônia. A verdade é que no vídeo de hoje vamos discutir a tremenda história de transformação da Polônia e alguns desafios perigosos que podem arruinar todo este progresso da Polônia. Para compreender esta incrível transformação da Polônia, devemos primeiro compreender a história e a geografia da Polônia. A Polônia de hoje faz fronteira com a Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Ucrânia, Bielorrússia, Lituânia e Rússia. A geografia da Polônia é muito plana e por isso sempre foi muito fácil para os inimigos externos atacá-la. A Polônia tem o Mar Báltico a norte, mas para partir daí para o Mar Alto, os navios polacos têm de passar por este ponto de estrangulamento. Portanto, a Polônia sempre dependeu dos países que tinham estes pontos de estrangulamento sob o seu controle. Mas, se recuarmos 100 anos, o Império Polaco era muito poderoso e toda esta área, desde o Mar Báltico até ao Mar Negro, estava sob o controle da Polônia. A Lituânia, a Bielorrússia, a Ucrânia e mesmo uma boa parte da Rússia até Moscovo estavam sob o controle do Império Polaco. Mas depois do século XVII, o Império Polaco continuou a enfraquecer devido a reversões, intolerância religiosa e confrontos sectoriais. E depois o Império Otomano deu um empurrão final a este muro em queda, após o qual todos estes estados se separaram do Império Polaco. A Polônia estava agora cercada por inimigos de todos os lados. No norte estavam a Suécia e a Dinamarca, que obstruíram a sua rota marítima. No oeste estava a Alemanha, no leste estava a União Soviética e no sul estava o Império Otomano. Durante os 100 anos seguintes, a Polônia manteve-se emaranhada com os seus vizinhos, mas a verdadeira guerra começou em 1918, quando a Alemanha desocupou toda esta área depois de perder a Primeira Guerra Mundial. Da Polônia antes do século XVII, a Polônia mobilizou o seu exército para retomar o controle sobre eles. Por outro lado, a União Soviética também viu uma oportunidade após a derrota da Alemanha para capturar estas áreas e espalhar a sua ideologia comunista para a Alemanha. Mas para este efeito, não teve qualquer controle sobre o país. Havia apenas um obstáculo: a Polônia. Uma guerra feroz eclodiu entre a Polônia e a União Soviética, e o exército soviético chegou à capital da Polônia, Warsaw-Wabiu, em 1920. Mas depois, o exército polaco, com grande bravura, não só derrotou a União Soviética na Batalha da Guerra da Serra, como também recuperou todas as suas áreas que estavam sob controle soviético. A União Soviética ficou chateada com esta derrota e apenas 2 meses depois, em outubro, assinou um tratado de cessar-fogo com a Polônia. E depois do Tratado de Riga, em março de 1921, estas fronteiras oficiais da Polônia e da Rússia soviética foram decididas. Durante os 19 anos seguintes, houve paz na Polônia, mas nestes 19 anos, os nazis tornaram-se novamente poderosos na Alemanha e capturaram novamente a Áustria e a Checoslováquia. Depois, em 1939, a Alemanha atacou a Polônia por estes 3 lados e capturou metade da Polônia em poucas semanas. Esta guerra ainda continuava quando a União Soviética atacou a restante área do lado oriental e a capturou. Durante os 5 anos seguintes, a Polônia manteve-se sob o controle da Alemanha e da União Soviética. Depois, em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou e a Alemanha se rendeu, toda a Polônia ficou sob o controle da União Soviética e até 1990 manteve-se um estado satélite da União Soviética. Após o colapso da União Soviética em 1991, a Polônia começou
passou a afastar-se da Rússia e a aproximar-se do Ocidente. Depois de anos de combates, a Polônia tinha agora compreendido que precisava de amigos e não de inimigos na sua vizinhança, e foi por isso que se tornou membro da NATO em 1999 e depois de 5 anos, em 2004, tornou-se membro da União Europeia. A Polônia também obteve a sua independência, e da mesma forma, os mesmos velhos inimigos da Polônia tornaram-se seus amigos e protectores, e agora a história de sucesso da Polônia estava prestes a começar. A Polônia esteve sob a União Soviética de 1946 a 1990, e nestes 40 anos, a sua economia esteve isolada do mundo e foi muito lenta, porque teve que seguir o sistema de nacionalização da União Soviética, onde tudo era propriedade do Estado, e as empresas privadas eram quase inexistentes. Todas as decisões econômicas eram tomadas a partir de Moscovo, e é por isso que, quando a Polônia se tornou independente da União Soviética em 1990, era o país mais pobre da Europa, e a maioria das pessoas instruídas tinha deixado a Polônia e ido para outros países. Mas passados 30 anos, hoje a Polônia vai tornar-se o país mais rico e poderoso da Europa, e o crescimento econômico contínuo que tem experimentado nos últimos 30 anos não foi experimentado por nenhum outro país europeu até a data, e a maior razão para isto são políticas econômicas sinceras. A primeira coisa que a Polônia fez depois de se tornar independente da União Soviética foi privatizar novamente todas as indústrias nacionalizadas. Veja-se a história do comunismo. O maior motivo das palmas foi que ele lhe tira o incentivo. Nós, humanos por natureza, somos desencadeados pela recompensa e pela rentabilidade. Quando fixa recompensas para qualquer trabalho ou dá a mesma recompensa a todos em relação ao desempenho, as pessoas perderão o zelo de trabalhar mais, avançar e inovar. E é isto que acontece na nacionalização, porque esta instituição está sob o controle do governo, logo todas as suas políticas e despesas estão sob o controle do governo. Os titulares de cargos públicos não têm qualquer zelo em avançar ou inovar, porque recebem um salário fixo. A promoção dos mesmos acontecerá após um tempo determinado. Não lhes interessa se a instituição tem lucro ou prejuízo, porque todo o financiamento é feito pelo governo, e é isso que arruína a instituição a longo prazo. Mesmo a nacionalização, feita em 1970, tem um grande papel no colapso econômico do Paquistão de hoje. Bem, a Polônia privatizou todas as grandes indústrias nos últimos 10 anos, mas ainda para crescer a nível global, estes passos não foram suficientes, e é por isso que a Polônia começou novamente a tentar aderir à União Europeia, e finalmente, depois de se tornar membro da União Europeia em 2004, abriu-se a porta a um verdadeiro progresso à Polônia. Devido à mão de obra mais barata em toda a Europa, as empresas industriais da Alemanha, América, Reino Unido e França começaram a instalar as suas fábricas na Polônia. Para promover o investimento estrangeiro, a Polônia concedeu uma flexibilização considerável dos impostos às empresas estrangeiras. Ora, estas empresas estavam a transferir lucros para os seus países de origem, mas estavam a ajudar muito a economia da Polônia em termos de emprego. Ora, o que é complicado aqui é que a maioria dos países cai na armadilha do rendimento médio numa situação destas. Esta armadilha acontece quando não temos nada para oferecer para além de mão de obra barata, e o nosso crescimento econômico está limitado apenas aos empregos industriais. As empresas estrangeiras vêm e instalam as suas fábricas e obtêm lucros contratando mão de obra barata do seu país, mas a Polônia evitou esta armadilha de tal forma que começou a treinar a sua força de trabalho nas tecnologias mais recentes. Na Polônia, as pessoas com mais de 16 anos de idade receberam cursos gratuitos em engenharia tecnológica, ciência de dados e desenvolvimento de software. E o resultado disso é que hoje as grandes empresas tecnológicas do mundo, como a Google, a Amazon e a Meta, estão a criar os seus centros de investigação e desenvolvimento. Os polacos altamente qualificados, que estão estabelecidos noutros países europeus, estão agora a regressar ao seu país e da mesma forma. E é aqui que entra em cena a terceira coisa que trouxe a Polônia para a ribalta. A Polônia está a gastar 3% do seu PIB nas forças armadas. Está literalmente numa maratona de compras. Tanques Pantera MiK-2, caças, bons helicópteros. Ninguém em toda a Europa está a comprar armas de forma tão agressiva como a Polônia está a comprar. E neste momento, o primeiro-ministro da Polônia disse que nos próximos anos gastará até 4% do PIB nas suas forças armadas e também duplicará o exército. Nos próximos tempos, o exército da Polônia irá provavelmente tornar-se o terceiro maior e mais poderoso
poderoso exército da NATO. Depois de lutarem contra tantos inimigos durante 100 anos, perceberam muito bem o quão importante é para eles um exército poderoso. Na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, todos os fornecimentos de armas da Ucrânia passam pela Polônia, e é por isso que a Rússia está muito zangada com a Polônia, e pode ser o próximo alvo da Rússia é a Polônia. É por isso que a Polônia está a preparar-se para se defender totalmente. Se Go atacar a Polônia, significa que todos os países da NATO se vão unir para defender a Polônia. Mas dada a situação no resto da Europa, a Polônia não quer confiar em ninguém. Portanto, esta foi a história de transformação da Polônia. Vamos agora abordar os desafios que podem prejudicar todo este milagre econômico da Polônia. Um grande problema é que a Polônia depende muito do investimento estrangeiro. Devido a não ter a sua própria indústria e recursos naturais, toda a economia da Polônia funciona com investimento estrangeiro e amanhã, por qualquer razão, se estas empresas se mudarem da Polônia para outro lugar, então a economia da Polônia entrará literalmente em colapso dentro de meses. E o segundo desafio é que a Polônia está muito dividida. De um lado estão os liberais e do outro lado estão os conservadores. O atual governo da Polônia é de conservadores e tem muitas disputas com os liberais. Os liberais afirmam que o governo conservador quebra as regras para se manter no poder. O governo continua a mudar as leis e a fazer alterações que os beneficiam. É por isso que até a União Europeia ameaçou o atual governo da Polônia de que, se não parar de alterar as leis, poderá remover a Polônia da União Europeia e isto será um grande revés para a Polônia. Assim, apesar destes enormes progressos, a Polônia ainda se encontra num ponto de viragem muito perigoso e qualquer decisão pode trazer bons ou maus resultados para a Polônia no futuro. Se gostou do vídeo de hoje, com certeza que faça like e subscreva o canal. Estas são todas as fontes que consultamos para este vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo com outro tema interessante. Cuidar.